Não demorou muito, a porradaria começou, Tenkimetsu. O terceiro episódio trouxe isso com vontade e com a qualidade de sempre desse anime incrível. Então, antes de qualquer coisa, vai lá, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E eu prometo pra você trazer sempre os melhores assuntos, beleza? Como diria Jack, vamos por partes. O segundo episódio terminou com o Tanjiro concluindo seu treinamento com o boneco. Depois de comer ali o pão que o diabo amassou na mão do Kotetsu, ele enfim conseguiu acertar um golpe do boneco. Vimos também que a cabeça do boneco quebrou com o golpe do Tanjiro. E dentro dele havia uma espada muito, mas muito antiga, de mais ou menos uns 300 anos. O terceiro episódio começa exatamente na continuação dessa cena, que mostra ali os dois muito surpresos com o que estão vendo. Pelo menos o Kotetsu se mostra surpreso. O Tanjiro parece estar mais nervoso por ter quebrado algo tão importante para o garoto. E o Kotetsu explica para o Tanjiro que aquela espada é de um laço diferente. É de um laço menor que o das espadas que estão sendo produzidas atualmente. E ele diz para o Tanjiro, já que você está sendo um cara bem legal comigo, está sendo um cara bem gente boa, fica com essa espada para você. E depois de um aceita, não aceito, aceita, não aceito, o Tanjiro resolve ficar com a espada. Mas acontece que a empolgação deles dois acaba quando a espada é tirada da bainha, porque ela está toda enferrujada. O que faz todo sentido, porque ela está ali sem luz há uns 300 anos, sem ninguém tratar dela. Mas depois desse balde de água fria nos dois, esse que aparece na jogada, o cara que o Tanjiro foi procurar na Vila dos Ferreiros, que é o seu ferreiro, o qual estava sumido. E ele aparece com uma aparência bem diferente. Primeiro que o bicho aparece do nada. Segundo que o bicho tá boladão, o bicho tá forte. E ele conta pra galera que se refugiou em um lugar remoto nas montanhas para tentar aperfeiçoar o seu físico, para suportar uma técnica especial milenar de forja da sua família. E ele conta que foi obrigado a fazer isso por vergonha, por todas as suas espadas estarem quebrando. E é a partir daí que começa uma interação muito engraçada dos três, do Kotetsu, do Tanjiro e dele, porque ele quer pegar a espada enferrujada do Tanjiro para consertar, só que o cara tá muito assustador por estar muito diferente. Então o Tanjiro e o Kotetsu não querem permitir que ele pegue a espada. Mas ali, depois dos momentos hilários, o Kotetsu e o Tanjiro permitem que ele faça isso. E são esses momentos cômicos de Kimetsu que são muito bons mesmo, né, pessoal? Mas a gente que já pegou o macete, a gente sabe que depois da calmaria sempre vem a tensão. E a partir daí ele leva a espada para consertar, logo depois dá um pau do Kotetsu no camado, porque o bicho tá boladão, o bicho tá parecendo um The Rock tão forte, e vida que segue. Mas ele deixa uma espada provisória com o Tanjiro. A gente ainda fica um pouco mais ainda no alívio cômico ali, em uma pequena interação do Tanjiro com o Genya, porque tudo ali que aconteceu ali é como se o Tanjiro estivesse contando pro Genya. Mas só que o Genya não tá nem aí pro Tanjiro, ele não quer nem ouvir o que o Tanjiro tá falando. Ele até fala que não quer nem ouvir aquilo. E esse é outro ponto muito importante da personalidade do Kamado. Por ele não sentir nenhum cheiro de maldade ou de algum sentimento ruim vindo do Genya, apesar de sua hostilidade, ele insiste em fazer amizade com o garoto. Até para compensar a primeira vez que eles se viram. Se você não lembra, o Tanjiro quebrou o braço do Genya, por ele estar maltratando aquela garotinha que é a filha do líder dos caçadores. Inclusive o Genya lembra ele disso. Talvez por esse motivo, o Tanjiro tá ali tentando se aproximar dele, para tentar compensar e mostrar pro Genya que apesar daquilo que aconteceu, ele é um cara legal, e que ele só fez aquilo porque o Genya estava se comportando como um verdadeiro babaca. Mas o Genya ainda é um babaca e não quis saber da aproximação do Kamado. Pronto, é logo depois desses momentos cômicos que o clima do episódio começa a mudar. Porque o ferreiro vinha descendo sozinho as escadarias porque se empolgou no banho e que acabou perdendo o horário. É que esse cara encontra um jarro no meio das escadarias. E ele resolve tirar o jarro dali para ninguém quebrar. Antes ele não tivesse ido, jovem Moema. Porque esse jarro foi um verdadeiro presente de grego. Quando ele se aproxima do jarro, ele acaba sendo devorado pelo Gyukyoko, que acaba depois de um tempo cuspindo ele de volta, por não achar ele saboroso. Mas, galerinha, o que ele cospe de volta não é mais uma pessoa. É só um monte de carne ali toda retorcida e irreconhecível. Mudando de cena, temos uma pequena interação do Kamado com o Tokito. E como eu já havia falado no outro vídeo, eu tinha achado a personalidade dele um pouco diferente do mangá no episódio passado. E isso muda nesse episódio quando dá para conhecer um pouco mais da personalidade dele. Até mesmo quando ele se aproxima do Tanjiro e da Nezuko quando eles estão dormindo, o Tanjiro não desperta por não sentir cheiro de maldade. Não existe maldade no cara. Isso fica provado mais à frente no episódio, quando ele está indo para a luta contra o Lua Superior número 4, e ele vê o Kotetsu sendo ali perseguido por um
demônio. E por ele ser um cara muito disciplinado, ele faz os cálculos ali, né? O que é mais importante, a vida de outros caçadores ou a vida de um mero ferreiro? E ele se comporta dessa maneira porque ele foi treinado para fazer isso. Ele aprendeu a fazer essas escolhas de valores. Por viver ali no meio de outros Jashiras, de outras pessoas que pensam da mesma forma que ele acha que fazer esse tipo de escolha é o correto. Mas voltando para essa cena aqui, enquanto eles estavam ali conversando dentro da casa, entra um demônio. E sim, era o Lua Superior número 4. E olha, se você acha que ele é fraco por ter aquela aparência de covarde, e antes que vocês pensem nisso, saiba que ele se aproximou do Tanjiro e do Tokito sem eles notarem. O Tanjiro, que é um cara extremamente sensível a qualquer tipo de maldade que se aproxime dele, e do Tokito, que é o Hashira da Névoa e que é um descendente direto dos usuários da respiração do Sol. Percebeu agora? Bom, a reação do Tokito foi a mais rápida possível e ele corta a cabeça do cara. Mas assim como o ataque, cortar a cabeça dele não foi a coisa mais certa a se fazer. Porque é a partir daí que ele apresenta sua verdadeira face, né? Sua verdadeira aparência. Acontece que esse cara tem a habilidade de, toda vez que a cabeça dele é cortada, ele se multiplica. E nesse episódio ele conseguiu se multiplicar em 4 demônios. E todos muito fortes. E cada um deles representa um sentimento. Os 2 primeiros que apareceram representam a raiva e a alegria. O outro que apareceu depois representa a tristeza. E o outro, que a gente já sabe, representa o medo. O Tokito, por ser um Hashira jovem, muito novo ainda, ele é muito leve fisicamente. Ele é muito baixinho ainda. Então ele leva um golpe que é arremessado para longe, mas esse golpe não causa nenhum dano físico a ele. O problema, meu jovem, é que ficaram lá na casa a Nezuko, o Tanjiro, e também o Genya, que havia chegado momentos antes para ajudar. Inclusive, meu jovem, a arma do Genya é bem diferente de tudo que já havia sido mostrado em Kimetsu. É que a arma dele é uma arma de fogo. E a munição dela é feita com o mesmo material, com o mesmo aço das espadas dos caçadores. Mas ele também usa uma katana. A questão é que essa equipe ficou para enfrentar o Lua Superior número 4, que se dividiu em 4 demônios muito fortes, sem nenhum Hashira para ajudar eles. Percebeu o tamanho do perigo? E lembra o que eu falei no Tokito sobre ele ser indiferente com as pessoas mais fracas que ele? E ele é desse jeito por conviver com pessoas que pensam dessa mesma forma? Pois é, no caminho de volta para a luta, o Tokito vê o Kotetsu sendo atacado. Ele pesa os valores porque outros caçadores estão sendo atacados também. Porém, ele lembra das palavras do Tanjiro sobre como é importante você ajudar uma pessoa, porque tudo que você faz de bom para uma pessoa volta para você no futuro. E por causa dessas palavras do Tanjiro, por causa desse ensinamento, ele para e vai ajudar o Kotetsu. E o episódio acaba daquele jeito, com o Genya sendo empalado pelo Lua Superior número 4, com a Nezuko aguentando até onde der, e com o Tanjiro sendo arremessado do céu pro chão e se machucando pesado. E a partir dali, meu jovem, que esse arco é só tiro, porrada e bomba, pode acreditar em mim. Essa ação começou muito cedo, já no 3º episódio, que eu achava que ia rolar um pouco mais, mas isso é Kimetsu, né, pessoal? Nesse episódio não tivemos a aparição da Hashira do Amor, mas se prepare que nos próximos episódios ela vai chegar com tudo. Tá acompanhando os episódios? Já estamos no 3º episódio, então não perca nada. Deixa aí nos comentários sua opinião. Isso é tudo, ficamos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.